E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem as perguntas, eu as respondo em vídeo, vocês deixam novas perguntas nos comentários desse vídeo, eu respondo num próximo vídeo e assim a gente vai até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e obviamente deixar nos comentários a sua pergunta para uma próxima edição. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com a pergunta do Wanderson, ou talvez seja o Anderson: se o Mineiro é para teste, por que o Adilson sempre testa os mesmos jogadores? Wanderson, obrigado pela pergunta. Esse é de fato um questionamento bem pertinente e que ninguém consegue responder plenamente, né? Se é para fazer teste, por que não testa? Mas enfim, eu consigo entender a lógica do Adilson pelo seguinte prisma: ele quer achar um time, né? Ele quer achar um 11 e por isso ele acaba repetindo aí muitas vezes a mesma ideia de time, a mesma estrutura tática e até mesmo os mesmos nomes. Eu concordo com essa visão dele? Não concordo. Eu acho que jogadores como Marco Antônio, Caio Rosa, Vinícius Popó, próprio Adriano, Rafael Santos, enfim, tem muita gente aí que precisava, né, ter uma certa repetição, mais oportunidades. No sistema defensivo, eu até sou a favor dele manter uma estrutura ali, por exemplo, Kaká e Léo, que são os zagueiros titulares, tudo bem, vamos continuar com eles. Na lateral direita é o Edilson, embora precise também testar o Valdir algumas vezes para ver se a gente vai precisar de uma contratação. Mas especialmente no setor ofensivo, eu acho que aí o Adilson precisava rodar um pouco mais o elenco, testar as nossas opções. É claro que a gente já tem algumas certezas, por exemplo, o Maurício hoje é o nosso melhor meio atacante. O Marcelo Moreno chega como nosso camisa 9 e grande esperança de gols. Mas voltando à pergunta em si, eu acho que a resposta é realmente essa. O Adilson quer tentar consolidar um time titular e por isso ele não vem testando tanto jogadores ali que a gente gostaria de ver mais em campo. O Figueiredo pergunta: Emerson, diga aí, acho que o Ralf seria uma boa para dar uma encorpada nesse meio campo nosso, o que acha? Figueiredo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Ralf é um ótimo primeiro volante, ele é melhor no desarme, na marcação, do que qualquer jogador que tem no nosso elenco hoje. Eu não tenho dúvida disso. A questão é, o treinador, quando chegou, falou muito na questão de intensidade, que quer um time que jogue ofensivamente, que todo mundo tenha qualidade, e o Ralf acabou saindo do Corinthians exatamente por isso. Ele é um jogador que tem dificuldade nesse passe, ele não é um bom passador, ele é aquele cara que desarma e entrega a bola ali pro cara mais perto, pro jogo ser construído por outros. E o Adilson parece ter a intenção de usar volantes que construam o jogo, por isso trouxe aí o nosso possante Felipe Machado. O Machado é melhor que o Ralf? Não, eu acho que não. Eu acho que o Ralf ele é muito melhor volante quando a gente considera as funções de um volante na marcação e tudo mais. Agora, na visão de jogo, no passe longo, na capacidade de enxergar espaços, o Machado é sim mais qualificado que o Ralf. Então, se fosse pra gente trazer o Ralf, por exemplo, por um salário baixo, um contrato de 1 ano, se ele estivesse disposto a isso, eu acho que poderia ser até interessante pra gente ter essa peça no elenco. Tipo assim, você tá fazendo um jogo difícil, tá ganhando por 1-0, precisa reforçar a marcação, você bota o Ralf ali à frente da zaga, que certamente vai dar uma segurança extra. Mas trazê-lo com uma condição de estrela, de titular absoluto, aí eu não gostaria. E acho sinceramente que o Ralf não é um jogador barato. Por isso mesmo eu não vou ficar aqui fazendo lobby por essa contratação. Acho que o Cruzeiro pode tentar achar soluções mais baratas e que estejam mais em conformidade aí com a ideia do técnico. O Adilson Batista quer jogadores mais técnicos, que todos tenham capacidade de movimentação, de qualidade de passe, e o Ralf não se encaixa nessa ideia de intensidade de jogo e de mobilidade. A Voz Celeste pergunta: Mano Menezes ou Marcelo Oliveira, qual o mais apto para assumir o Cruzeiro? Ô Voz Celeste, obrigado aí pela pergunta. Acho que depois do que aconteceu na temporada passada, em que o Mano Menezes foi o grande arquiteto do nosso rebaixamento, montando um elenco ridículo e saindo daqui com uma vitória em quase 20 partidas, não tem o menor cabimento a gente sequer cogitar um retorno dele. Eu tenho muita gratidão ao Mano Menezes pelas conquistas de Copa do Brasil, até pelos estaduais vencidos, mas a gente nunca vai poder tirar da equação que ele foi o principal técnico no ano do nosso rebaixamento. E aí tem um outro detalhe também. Vocês acham que o Mano Menezes gostaria de vir pro Cruzeiro hoje? Nem a pau, velho. O Mano Menezes estava ganhando quase 1 milhão por mês aqui no Cruzeiro, mais a comissão técnica dele, que ganhava salários absurdos. Ele é um treinador completamente fora da nossa realidade, e mesmo se ele quisesse trabalhar de graça no Cruzeiro, eu não queria Mano Menezes mais. Com relação ao Marcelo Oliveira, ele é um técnico que nos últimos 4, 5 anos vem colecionando trabalhos ruins. No Palmeiras não foi bem, apesar do título da Copa do Brasil. No Atlético foi muito mal, no Fluminense foi muito mal, no Curitiba foi muito mal. Enfim, o Marcelo Oliveira não tem conseguido acertar um trabalho há muitos anos.
teve uma passagem excelente pelo Cruzeiro e nesse momento eu acho que não é hora da gente ficar queimando o Adilson e tentando a cabeça dele a qualquer custo. Prefiro muito mais que as coisas caminhem com o treinador atual, que a gente já comece a dar uma resposta positiva a partir desse jogo contra o Uberlândia, se classifique na Copa do Brasil, ganhe o Clássico também, mas reconheço que o trabalho do Adilson nesse início de temporada não tem sido satisfatório, ele não está conseguindo organizar o time. Para focar na sua pergunta, entre os dois, se tivesse a hipótese, mesmo salário e tudo mais, seria Marcelo Oliveira, simplesmente porque ele não é o Mano Menezes. O Bruno Gabriel pergunta qual meia daria certo e que caiba no orçamento do Cruzeiro. Bruno, obrigado pela pergunta. Eu acho que o melhor meia que o Cruzeiro pode ter para encorpar o nosso elenco, ele já está no elenco, embora não esteja jogando, é o Robinho. É um cara que tem muito mais qualidade de passe, visão de jogo, que a maioria dos meias do futebol brasileiro. O Robinho é muito bom nesse sentido, só que a gente sabe que o Robinho tem os problemas dele, né? Um problema físico, nunca foi um jogador de se dedicar muito, é um jogador que muitas vezes parece até um pouquinho acima do peso. Tecnicamente é ótimo jogador, mas não é aquele meia de chegada, de fazer 15, 20 gols numa temporada. O Robinho é muito mais um organizador de time e por isso mesmo eu acho que ele vai caber muito bem aí nessa ideia de elenco do Cruzeiro, talvez botando o Maurício numa função de chegar mais e de fazer gol, já que o Maurício tem mais essa facilidade, e o Robinho para construir, para organizar o time. Eu entendo que ele, a partir do momento que aceitou a readequação salarial, se quer jogar pelo Cruzeiro, vai nos ajudar muito. Agora, pensando em um nome aí para contratação, eu até fiz vídeo de olheiro sobre ele, né? Foi publicado ontem, inclusive. O Regis, que está lá no Bahia, é um nome especulado pelo Cruzeiro e acho que seria um cara interessante. Ele pode jogar como esse meia central, cai pelos lados também e é um jogador que tem experiência em Série B. Eu acho que Robinho e Regis seriam os nomes mais indicados hoje para serem aí esse novo meia do Cruzeiro. Tem certa experiência, não vão sentir o peso da camisa e acho que são bons nomes. O Diego Moreira pergunta, você acha o Thiago mais pronto que o Popó? Robinho, Maurício e Marco Antônio podem jogar juntos? Diego, obrigado pela pergunta. Fisicamente, o Thiago sim, ele é mais pronto que o Popó, ele é um jogador que suporta mais o contato, é mais rápido, tem mais mobilidade e até pode jogar em mais de uma função, né? O Thiago sabe jogar como atacante de lado, por exemplo. Tecnicamente, numa bola atacante contra goleiro, eu acho que o Popó é melhor que o Thiago. O Popó é um melhor finalizador, embora ainda não tenha conseguido marcar seu primeiro gol no profissional, embora foram pouquíssimas oportunidades. Então, resumindo, na parte física, sim, o Thiago está mais pronto, mas eu ainda acho o Vinícius Popó um finalizador mais prolífico, digamos assim. Com relação à segunda pergunta, se Maurício, Marco Antônio e Robinho podem jogar juntos, nessa tática atual eu acho muito difícil. O Adilson tem usado uma dupla de volantes e aí 3 meias, né? Se você pensa nos 3 meias, o Marco Antônio é um cara que só joga como meia centralizado, às vezes joga como segundo volante, mas normalmente joga pela faixa central do campo. O Maurício pela esquerda e o Robinho pela direita, eu acho que ficaria um time lento para fazer essa bola chegar no atacante e não ficaria interessante. Até porque o Maurício não rende bem pela esquerda, ele rende melhor pela direita ou atuando centralizado próximo do ataque. Agora, se você pensa numa outra tática, por exemplo, um 4-1-4-1, você tem ali um primeiro volante, pode ser o Machado, que o Adilson gosta tanto, aí você bota Robinho e Marco Antônio como meias centrais, aquele cara que vai ter o papel de criar no momento com a bola e também tem que voltar para ajudar na marcação no momento sem ela. Aí você pode usar o Maurício pela direita e um outro cara pela esquerda, seja o Caio, seja o Jonathan Robert. Eu acho que aí funcionaria bem, né? Tendo ali um centroavante como Marcelo Moreno. Eu acho que nessa tática dá para encaixar os 3 sim, Marco Antônio, Robinho e Maurício jogando juntos. O J. Lugão, vocês acham que o Marcelo Moreno teria voltado para o Cruzeiro se não fosse o coronavírus? Lugão, obrigado pela pergunta. Eu tenho certeza absoluta que o Marcelo Moreno não estaria no Cruzeiro se não fosse o coronavírus. E isso não quer dizer que ele não queira voltar para o Cruzeiro ou que ele só quis voltar porque tinha um risco lá para a saúde dele e da família. É simplesmente uma questão com relação ao clube chinês. Se não fosse esse problema, né, de saúde pública, o clube chinês não teria simplesmente aceitado liberar o Marcelo Moreno faltando 2 anos para o contrato. Ele era um dos principais nomes do time, era um investimento alto e os caras simplesmente falaram, não Moreno, pode ir. Não seria assim, o clube chinês não ia liberá-lo sem alguma compensação financeira, troca de jogadores, seja lá o que for, e a gente sabe que hoje o Cruzeiro não tem condição de trazer. O Marcelo Moreno até foi perguntado sobre isso na coletiva e falou, o coronavírus não tem influência nenhuma para mim.
É claro que tem, né? Mas é lógico que ele não vai falar também. Vamos ser razoáveis, vamos pensar com a cabeça. E eu até acredito que se fosse possível o Marcelo Moreno vir na Série B, independente de coronavírus, ele até viria, porque ele já manifestou em várias oportunidades que gostaria de voltar ao Cruzeiro e já é um jogador que está caminhando para o estágio final da sua carreira. Mas focando, como sempre, na sua pergunta, eu acho que o coronavírus ele foi muito importante para que o Moreno conseguisse a liberação dos chineses. Se não fosse essa doença, o Shi Jiazhuang não ia liberar o jogador e a gente não poderia trazê-lo. O Pernilonguildo pergunta: qual foi o jogador mais decepcionante no Cruzeiro na sua opinião? Na minha foi o Rodriguinho. Grande Pernilonguildo, obrigado aí pela pergunta. Falando em decepção, independente de ser assim, contratação que não deu certo, o jogador que mais me decepcionou com a camisa do Cruzeiro, disparadamente, foi o Dedé. Eu enxergava no Dedé um cara muito mais profissional, muito mais sério, muito mais identificado com o Cruzeiro e no final das contas ele provou simplesmente ser um cara que quer dinheiro. Tá errado? Não tá errado, ele é um profissional. Mas realmente eu confesso que foi erro meu ter me deixado enganar dessa forma. Agora, em contratação que não deu certo, eu acho que o Fred foi uma grande decepção, porque era um jogador que chegou com a expectativa de ser o camisa 9 que o Cruzeiro precisava, né? A gente estava passando muita raiva no ano anterior, seja com Rafael Sobis, com Sassá, com Raniel, ninguém conseguia se firmar ali como um atacante desde a saída do Ramon Ábila, né, que tinha marcado alguns gols, mas não contava com a simpatia do Mano Menezes. Mas teve muitas outras, cara. Eu lembro quando o Cruzeiro contratou o Araújo, né, há muitos anos atrás. O Araújo era um cara que era artilheiro no futebol japonês. Chegou no Cruzeiro, demorou um pouquinho a engrenar e teve uma lesão grave. Depois voltou, até marcou gols, mas nunca conseguiu ter aquele desempenho acima de qualquer suspeita. Foi um cara que me fez bastante raiva. O próprio Júlio Batista, que veio em 2013, né, cercado de muita expectativa, teve um bom início, marcou gols importantes ali na conquista dos 2 brasileiros, mas também não conseguia se firmar, né? Eu me irritava muito com o Júlio Batista porque ele era um cara de 1,90 m, 150 kg, um touro, e qualquer um que encostava nele ele caía. Eu não conseguia entender o que acontecia com o camarada. Mas tem um detalhe, né, cara? A decepção ela tá sempre muito ligada à expectativa. Quanto menos expectativa a gente depositar nessas contratações, menos a gente vai se frustrar, né? E essa é a política que eu tenho tentado adotar ultimamente. Veio, beleza, vamos torcer para que faça alguma coisa, mas vamos tentar não criar expectativa antes do camarada estrear ou porque o cara fez 1 ou 2 gols, porque a chance dele parar de fazer gol e não arrumar mais nada é muito grande. O Eudes Alves pergunta: por que não fala do time de vôlei? Afinal é Cruzeiro e eu não sei dos outros inscritos. Mas se for Cruzeiro eu torço para ganhar sempre e nos faltam informações sobre o time. Eudes, obrigado pela pergunta. Eu não falo sobre o time de vôlei pelo mesmo motivo que eu não falo sobre o time de bocha ou sobre o time de qualquer outro esporte. O canal ele é focado no Cruzeiro sim, mas ele é muito focado no futebol. E aí você diz que não tem espaço, não tem muita informação sobre o time de vôlei. Cara, em qualquer portal de informação, Globo Esportes, Super Esportes, jornais, O Tempo, Super, enfim, qualquer um você encontra muita informação sobre o time de vôlei do Cruzeiro, porque eu acho que é justo a gente dizer que é o melhor time de vôlei do mundo nessa última década. E não bastasse tudo isso, né, o dono do Sada, que é o grande responsável pelo sucesso do time de vôlei, o Vittorio Medioli, ele é dono de um jornal, o jornal O Tempo. Qualquer coisa do time de vôlei do Cruzeiro, você tem informação no jornal O Tempo, tabela, jogo, tudo mais. Então eu não acho necessário que o meu canal se preste a fazer um serviço, sendo que a informação que eu passaria, que seria de fato bem superficial, ela já está disponível em praticamente todos os veículos da imprensa tradicional. Eu confesso que não assisto aos jogos, não acompanho vôlei, não é um esporte que me conquiste, digamos assim, e justamente por isso eu não gosto muito de ficar falando, até porque eu não teria propriedade para isso. Eu acompanho futebol e por isso eu falo muito do futebol masculino e falo eventualmente do futebol feminino sim, mas até porque é uma modalidade que tem muita resistência de grande parte da torcida. E por que ter resistência com o futebol feminino? Eu sinceramente não sei. Tem muita gente que não gosta, mas é muito engraçado que quem não gosta parece que tem a necessidade de falar que não gosta em todo vídeo, né? Eu comento 1 minuto sobre futebol feminino, já vem alguém falando: ah, para de falar sobre futebol feminino, nenhum outro canal fala de futebol feminino, e é por isso mesmo que eu vou continuar falando, até que o futebol feminino do Cruzeiro pegue, porque é uma modalidade que começou muito bem, com sucesso, título já na primeira temporada, e essa sim é uma modalidade em que eu enxergo que há necessidade de mais espaço
espaço e mais divulgação. O vôlei já conquistou o espaço dele, já é um sucesso, a torcida do Cruzeiro já reconhece o Sada como o Cruzeiro também, e eu também penso como você. Se é Cruzeiro, eu quero que ganhe sempre, e talvez seja até uma falha minha não falar muito sobre o time de vôlei, mas é porque como eu não acompanho, eu prefiro não focar muito nisso, porque eu não teria nada diferente para falar do que está numa reportagem de jornal. E para fechar, o Jean Guimarães pergunta: Roberson ou Farias? Jean, muito obrigado pela pergunta. É lógico que é Farias, né, cara? Farias fácil, Farias 1000 vezes. O Roberson, até este momento, né, não marcou nenhum gol com a camisa do Cruzeiro. É um cara de 30 anos nas costas que não tem 30 gols na carreira. E o Ernesto Farias, que de fato teve uma passagem bem apagada pelo Cruzeiro. Se eu não me engano, foram apenas 6 gols marcados aqui com a nossa camisa. Ele é um atacante que marcou mais de 200 gols na carreira, tá? Ele foi artilheiro no Estudiantes, foi artilheiro no River Plate, foi artilheiro no Porto, foi artilheiro lá no América de Cali da Colômbia também. E entendo que a situação do Farias teve muito a ver com a questão de expectativa. Ele é um jogador que foi trazido e muita gente achou que era um grande atacante, sendo que ele era um bom finalizador e nada mais que isso. Farias era um empurrador de bola para a rede. Por aqui não empurrou tanto assim, né? Convenhamos que a passagem dele não foi boa, mas eu me lembro do Farias em alguns jogos especificamente, aquele 1-0 contra o Inter em 2011, a vitória contra o Atlético Goianiense, que ele marcou gols importantíssimos para evitar o nosso rebaixamento. E talvez se o Cruzeiro tivesse um Ernesto Farias em 2019, a gente não estaria agora jogando a Série B. Então ele é feio, ele é ruim, mas ele nos ajudou em alguns momentos e eu gosto do Farias. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!